Shalom, povo de Deus, aleluia. Que coisa boa, irmãos, poder dedicar o dia do Senhor ao Senhor. Que maravilha, que bênção. Tenho dito aqui dominicalmente, que privilégio poder ter a liberdade de cultuar ao Senhor no dia do Senhor. Que bênção, que dádiva. Que bom poder ter a compreensão da importância da casa do Senhor. Que bom poder agregar a família como um todo, os pais, as mães, os filhos, todos abarcados aí pela graça e pela bênção da casa do Senhor. A felicidade toma conta do coração da gente quando nós temos a compreensão da importância do dia do Senhor. Vocês sabem que nós estamos expondo aqui salmos esparsos, avulsos, salmos tão preciosos aqui. E aos domingos, no culto da noite, nós estamos expondo esses textos. E disse para os irmãos, são 150 poesias, capítulos que, por certo, ministram aos nossos corações desafios, exorta-nos de maneira tão precisa, porque é a palavra preciosa do Senhor, mas também salmos que, de maneira muito clara, têm encorajado, têm fortalecido, têm animado, têm renovado, têm fortalecido os nossos corações. Eu queria nesta noite olhar para um salmo tão conhecido, irmãos, que é o Salmo 84. Este salmo tem ministrado de maneira muito especial as nossas vidas. E é fato, irmãos, que, por certo, o irmão já leu, meditou, estudou este salmo que tem aplicações preciosas. E a minha oração é que Deus, de fato, nesta noite, possa trazer ensino às nossas vidas, através deste capítulo 84. Eu lhe convido a estar lendo esse texto, a estar observando esse texto. Queria ler todo este capítulo de maneira alternada. Eu estarei lendo os versículos ímpares. A igreja, mesmo sentados como os irmãos estarão lendo os versículos pares. Leiamos, nos diz a palavra: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Leiamos juntos os dois últimos versículos, toda a igreja. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz um homem que em ti confia. Amém. Ó maravilhoso Deus, muito obrigado por tua palavra, que é tão poderosa, que é vívida, que é transformadora, que confronta os nossos corações inclinados ao mal, ao pecado. Tua palavra vem de encontro, e a minha oração nesta noite é que o Senhor me use
como instrumento em tuas mãos, apesar de mim. Que o Senhor possa me usar como boca do Senhor. E que a tua palavra possa trazer a cada coração aqui, dos que estão aqui presentes, dos que estão acompanhando através da internet, possa trazer vida, transformação, renovo para o louvor e a glória do teu nome, Senhor. Assim oramos e já te agradecemos. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. É fato, irmãos, que ao estudarmos os salmos, nós percebemos textos tão belos, poesias tão belas. Este é mais um salmo de louvor a Deus, de adoração ao Senhor, de reconhecimento. Eu poderia cravar aqui que o Salmo 84 é um dos salmos mais conhecidos. Nós temos canções que retratam esta bela poesia. Mas é fato, irmãos, que o ponto central deste salmo é o deleite do salmista em relação à casa do Senhor, ao templo. O seu amor, a presença do Senhor, a sua satisfação de poder adorar, de poder celebrar o nome do Senhor. O salmista aqui expressa, através desta poesia, irmãos, o prazer de estar na presença do Senhor. Um desejo presente nas linhas deste salmo, que aqui em itálico nos é apresentado como um salmo que foi composto e escrito pelos filhos de Corá ou de Coré. Verdade é, irmãos, que alguns estudiosos da Bíblia, entre eles Martinho Lutero, João Calvino, comentaristas, Spurgeon, eles irão dizer que esse salmo é de Davi e não dos filhos de Coré. Mas é fato, irmãos, que o importante se entender aqui neste salmo é o espírito do salmo. É fato que o desejo do salmista, fato é que o texto foi escrito por um israelita, por um judeu, um saudado do templo, desejoso em voltar para o templo. Este era o contexto aqui. Os escritores que lhes citei nesse instante, Lutero, Calvino e Spurgeon, eles vão dizer que não, esse salmo é de Davi, porque Davi, ele escreve essa poesia num contexto em que ele era perseguido pelo seu filho Absalão. Mas fato é, irmãos, que esta poesia traz ao coração da gente algumas reflexões sobre a casa do Senhor, sobre a importância da casa do Senhor. A verdade é, irmãos, que algumas pessoas, em uma visão deturpada, míope, acerca da casa do Senhor, e permitam-me, irmãos, hoje de manhã, depois da EBD, a mocidade, a UMP, estudou hoje em sua sala sobre o dia do Senhor, sobre a batuta aí da professora Kiara. E ao término da aula, alguns jovens me procuraram aqui no templo para conversar um pouco mais. A aula se estendeu e tivemos uma aula a mais, um acréscimo, uma contribuição com aquilo que a Kiara ensinou para a turma da mocidade, sobre o dia do Senhor, sobre a importância, sobre entender os meandros, os detalhes acerca da casa do Senhor, do dia do Senhor, do Shabá, do guardar, do entender em todos os seus detalhes, em todos os seus espectros, a realidade de entender a importância de se estar aqui na casa do Senhor. Eu dizia para os jovens, em um certo momento, que ter a casa do Senhor Deus como espaço abençoado e abençoador é a manifestação da misericórdia do Senhor. O Shabá, em linhas gerais, é a manifestação da misericórdia do Senhor, para o descanso, para o louvor, para a observância de que é necessário dedicar um dia em culto privado, em culto público, coletivo. Deus deve ser honrado e adorado, é fato, irmãos, todos os dias, mas como bênção, como dádiva. O Senhor trouxe e estabeleceu o Shabá. Graças a Deus por ele, por este dia que nós dedicamos ao Senhor. Eu dizia para os jovens também que normalmente, habitualmente, por algumas razões que são claras à existência humana, nós, por nós mesmos,
nós não estaríamos procurando o guardar o dia do Senhor, adorar, valorizar a casa do Senhor, por algumas razões que são claras. O nosso coração que é enganoso, o nosso coração que procura os prazeres hedonistas deste mundo caído e pecaminoso. Por fato, a nossa mente nos trai, os nossos desejos nos traem. É fato, mas graças a Deus, que é o Espírito Santo que foi selado em nossas vidas e que impulsiona o coração da gente, e que nos alerta, e que levanta vozes para que possam expor a palavra, para que possam exortar o povo de Deus na importância de entender que a casa de Deus é uma bênção para as nossas vidas e para as nossas famílias. Seja Deus louvado para sempre, aleluia. Este é um texto que fala da impossibilidade de alguém que não podia estar na casa do Senhor. Eu fico a pensar, irmãos, nós temos hoje a possibilidade de estar na casa do Senhor. A moto próprio, condução própria. Deus nos tem dado a possibilidade financeira de poder chegar no templo. Mas quantos que não conseguem ter essa alegria de poder cultuar aos domingos o dia do Senhor? Nós estamos diante de um texto, seja ele escrito pelos filhos de Corá, seja ele escrito por Davi, quem sabe perseguido por seu filho Absalão. Nós estamos diante de um texto de alguém que estava impossibilitado ou com saudade do templo. Vocês sabem que pelo menos uma vez por ano os judeus fluíam para Jerusalém para cultuar ao Senhor no templo. Este texto nos mostra um contexto em que este judeu estava impossibilitado de estar no templo, com saudade do templo. E ele escreve de maneira muito clara as razões pelas quais o seu coração ele era motivado, instigado a estar no templo. É verdade, irmãos, para algumas pessoas estar no templo é um peso. E eu sei por quê. Porque estão aqui, às vezes, de maneira religiosa, não com prazer de estar no templo. Eu lembro, irmãos, permitam-me, naquele período da pandemia, eu criei o ledo engano do meu coração. Eu até disse aqui, pregando naquele período terrível, irmãos, em que nós estávamos ali transmitindo os cultos, e nós víamos aqui, quem é do louvor e participou dessa dinâmica, sabe muito bem do que eu estou falando, o templo vazio, uma câmera aqui voltada para a gente, o louvor contado e muito bem dividido para não aglomerar, e eu dizia, por vezes, eu falava isso, olha, quando for liberado, eu estou até preocupado, as multidões que irão chegar nos templos, ansiosas, desejosas, e vivendo a realidade do Salmo 84, com saudades do templo. Lé do engano. A pandemia passou, e alguns ainda não voltaram ao templo. Quais as razões disso, irmãos? O porquê eu não me identifico com as realidades desse salmo? O porquê que a saudade do coração do salmista não é a realidade de muitos hoje em dia? Pessoas que até negociam o estar no templo por tantas outras coisas. Eu quero lhe convidar, irmão, sem delongas, eu quero lhe convidar para que olhemos para o texto que irá nos falar sobre o prazer de estar na casa do Senhor. Esse prazer, ele acontece em primeiro lugar, irmãos, olha para o texto, quando nós ansiamos mais por Deus do que as bênçãos de Deus. Vou repetir, o prazer de estar na casa de Deus acontece quando nós ansiamos mais por Deus do que as bênçãos de Deus. Olha aqui de forma magnífica, o salmista, ele expõe esta realidade do seu prazer, da sua satisfação em Deus. Olhem comigo os versículos 1 e 2, nos diz a palavra: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus
vivo. Aleluia. Amém. Amém, meu irmão. Sabe o que trazia saudades ao coração do salmista? A saudade de estar na presença de Deus. Verdade é, irmãos, que muitas vezes as pessoas estão no templo, na casa do Senhor, mas não há um desejo de estar na presença do Senhor. Há uma disparidade, é algo antagônico, acaba sendo algo egoísta, humanista, do coração traidor do homem. O salmista queria estar no templo porque ele tinha prazer em Deus, a sua satisfação era em Deus. Percebam como o texto aqui descreve a amabilidade da alma deste homem em relação a Deus, como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor. Já dizia o salmista aqui, como é bom, como é amável os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Agradável, amável. A presença de Deus, ela é digna de ser amada. Por quê? Porque aqui, queridos, na casa do Senhor, que nós provamos da manifestação da presença de Deus. 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Esta não é uma palavra retórica, esta é uma promessa. E olha aqui para mim, querido, Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Deus está aqui nesse lugar, aleluia. A saudade do salmista é porque o templo, a presença do Senhor é manifesta aqui. Por exemplo, Deus está falando agora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Deus está falando. A palavra aberta é o Senhor nos ensinando, é a boca de Deus, é a voz de Deus, usando um homem, pecador, finito, limitado. É Deus ministrando as nossas vidas. É interessante, John Piper, ele vai tratar do Salmo 84, dizendo o seguinte: Salmo 84, a presença de Deus no templo nos traz a realidade do hedonismo cristão. O que é que John Piper quer nos dizer sobre o hedonismo cristão? Observem comigo, queridos. Ele diz assim: olha, Deus é mais glorificado em você quando você está mais satisfeito nele. Esta é a síntese do hedonismo cristão. Deus, Ele está muito mais glorificado em você, querido, quando você está mais satisfeito nele. Ou seja, eu preciso entender que quando eu chego no templo, o epicentro, o centro dessa reunião é Cristo. Por isso que o culto tem que ser cristocêntrico. Eu não estou aqui para me sentir bem no templo. Eu não estou aqui para ouvir uma palavra, para sair aqui flutuando. Eu não estou aqui para sair leve. Eu não estou aqui para ouvir músicas que possam massagear o meu ego. Eu não estou aqui para levantar a minha estima e começar bem a semana. Sabe por quê? O salmista aqui descrito no Salmo 84 estava com saudades do templo, porque esse lugar é o lugar em que Deus é glorificado e adorado, aleluia. Sabe qual é o fim principal do homem, irmãos? Glorificar a Deus. Você nasceu para isso, aleluia. Você é raça eleita, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus te salvou para a glória do seu nome. É fato, irmãos. É interessante, irmãos, que este é o resumo breve do hedonismo cristão. Estou satisfeito em Deus, já que Deus, olha o silogismo, já que Deus é a fonte maior da minha alegria. Eu estou satisfeito nele, eu estou contente nele, eu estou abastecido nele, eu estou satisfeito nele, eu estou alimentado nele. Eu não preciso de outra coisa, de outra fonte. A fonte primária e única é Cristo. Por isso que o salmista descreve de maneira poética, linda, bela, maravilhosa, dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Amáveis, preciosos. É interessante, irmãos, que J.I. Packer, comentando o Salmo 84, ele diz aqui que o salmista, neste Salmo 84, ele espera e tem expectativas aqui de encontrar sempre descanso e alegria na presença de Deus. É fato, irmãos,
Às vezes passamos por uma semana tão difícil, de provas, de dificuldades, de enfermidades, de adversidades, de perseguições, de apontamentos. E quando nós estamos satisfeitos em Deus, no momento de culto, o nosso coração é renovado, a nossa mente é restabelecida, o nosso ânimo aqui é renovado, a nossa esperança se renova quando estamos na presença dEle e saímos daqui renovados, porque Deus foi glorificado. Seja Deus louvado e exaltado para sempre, aleluia. A primeira razão pela qual o salmista tinha prazer de estar na casa do Senhor Deus é porque ele estava no templo e ele entendia que o templo era lugar de adoração a Deus. Ele procurava Deus, ele não procurava as bênçãos de Deus. Tem muita gente procurando as bênçãos de Deus. Tem muita gente procurando o templo porque querem resolver os seus problemas. Conheci a Cristo, os meus problemas acabaram. Irmãos, às vezes agrava-se muito mais. Em outro momento encontrei alguém dizendo o seguinte: pastor, quando Cristo me encontrou e minha vida foi transformada, minha cabeça virou de cima para baixo. Meu mundo, crise, problemas. Ele prometeu isso, irmãos, para os discípulos, para aqueles que tomaram a cruz e seguiram o mestre. Ele disse: olha, no mundo tereis aflições. É fato, nós não estamos isentos das dificuldades, nós não estamos numa redoma de vidro, nós não estamos isolados e longe, ilhados, como os mosteiros. Nós estamos na vida, no dia a dia, nas provações, nas adversidades, enfrentamos enfermidades, mas lembrem-se, estar na casa do Senhor é uma fonte de refrigério, de renovo, porque aqui, neste lugar, o nome do Senhor Deus é glorificado, de tal forma que o salmista diz no verso 2, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Tem gente que vem para a igreja e fica contando os minutos que o pastor está falando muito hoje. Misericórdia, irmãos. Sabe o que o salmista disse? Eu não posso ir para o templo, mas estou com saudade do templo, porque no templo a minha alma suspira. Eu crio expectativas para adorar a Deus, para louvar a Deus, para exaltar o nome do Senhor Deus. Eu estou aqui nesta noite para lhe dizer, querido, valorize cada momento no templo, é bênção de Deus, aleluia. Mas por que, queridos, também esse salmista sentia prazer de estar no templo? Pela segunda razão, irmãos, porque ele reconhecia a necessidade de comunhão com os seus irmãos. Vejamos o verso 3, observem comigo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, onde há acolhimento. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Casa do Senhor, queridos, é lugar de acolhimento, de comunhão. O salmista tinha saudades da comunhão. Há uma necessidade no coração do homem de comunhão. E vejam, irmãos, o que tem a ver, pastor, pardal e andorinha? Eu não sei se você já fez essa pergunta. Por que ele usa essas duas aves aqui, pardal e andorinha? O pardal, irmãos, é a ave mais universal do mundo. Aqui um ensinamento profundo, irmãos. A universalidade do pardal revela-nos que a casa do Senhor Deus é extremamente inclusiva. Para aí, querido. Pastor, cuidado com essa palavra. Cuidado não. Estão usando a palavra de modo errado. A casa de Deus é extremamente inclusiva. Nós temos aqui pessoas cultas, incultas, na formação formal. Nós temos altos, baixos, homens, mulheres, meninos, meninas, todos reunidos na casa do Senhor Deus. E poeticamente o salmista usa a ave pardal, a ave mais universal, para dizer que este é o lugar de acolhimento. Ele diz, o pardal, esta ave universal, encontrou casa.
Louvado seja Deus. Ele faz um paralelo. Eu também encontrei casa. Veja que aqui é uma palavra até visando a graça do Senhor Deus. Há uma ideia aqui de que o leque da graça seria aberto, não apenas para uma nação, mas para os gentios de todos os povos, raças e nações. A casa de Deus abarca todas essas pessoas. É extremamente democrática a casa do Senhor. Seja Deus glorificado para sempre, aleluia. É a casa de Deus. O salmista estava com saudades do templo, porque o templo é lugar de oikos, de comunhão, de família, de comunidade. Eu fico olhando aqui, queridos, do púlpito e entendendo que o salmista coloca aqui, que a casa é lugar para, que é comparado aqui com esta ave, o pardal, que é extremamente universal. Eu vejo pessoas com várias histórias aqui, várias realidades, várias formações, mas diz a palavra que nós somos de um só Deus, um só Senhor, um só amor, só o poder de Deus para nos unir, irmãos, porque nós somos difíceis. Glória a Deus por isso. Amém, meu irmão? Nós somos difíceis. Só o poder de Deus. Só Deus, irmãos. Graças a Deus por isso. E diz o salmista, e compara primeiro para esta ave, ele diz: eu tenho saudades porque o templo é o lugar onde nós manifestamos a comunhão. Ele usa a primeira ave aqui, o pardal, e ele usa a segunda ave aqui no texto, dizendo que a andorinha encontrou também ninho para si. Por que ele usa também, pastor, esta ave andorinha como exemplo? Porque a andorinha é a ave mais gregária, ou seja, é uma ave que anda em bandos. Veja que ele está reforçando a ideia de comunhão. A andorinha só anda em bandos. Lembra aquele ditado? Uma andorinha só não faz o quê? Não faz verão. A andorinha só anda em bandos. Eu já estou aqui no texto quebrando, no bom sentido, tá, irmãos? As pernas dos desigrejados. Quem pode dizer um amém, pode dizer amém. Glória a Deus. A andorinha só anda em bando, irmãos. E vejam, o texto diz que a andorinha encontra ninho para si. Irmãos, tem coisa mais característica de cuidados do que um ninho. Louvado seja Deus, irmãos. Percebam aqui que nós estamos diante de um salmo que é poético. O salmista quer nos ensinar. E vejam, ele completa dizendo ainda no verso 3, onde acolha os teus filhotes. Casa do Senhor é lugar de acolhimento, de proteção. Eu já falei sobre isso, não vou repetir aqui, não, irmãos. Há pouco tempo atrás, lá na varanda da nossa casa, nós participamos de uma construção de um ninho, de um pássaro, belíssimo. Aquela construção, todo aquele processo, proteção. Este é o lugar de proteção, irmãos, aleluia. As nossas mentes são protegidas, o nosso coração é protegido, a nossa vida é alimentada. Ninho é lugar de alimento, irmãos, em que o pássaro vai e providencia o alimento no ninho. Glória a Deus por isso. Este lugar é lugar de alimento. Deus está alimentando as nossas vidas semanalmente, e seja Deus louvado para sempre, aleluia. E percebam, ao falar dessas duas aves, o salmista tem consciência da sua condição. Olha para o texto, irmãos. Assim como, aqui um comparativo, irmãos. Assim como o pardal, que é essa ave universal. Assim como a andorinha, que é uma ave gregária, que anda em bandos. Assim como, vamos ler juntos, irmãos, o finalzinho do texto, verso 3. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, aleluia. Eu encontrei também esse lugar, glória a Deus. Eu sei que esse lugar existe, a casa do Senhor. Vocês entendem por que nós devemos valorizar a casa do Senhor? Eu encontrei esse lugar. É nesse lugar, irmãos, que mesmo de forma diferente, como
pardal, que é extremamente universal, eu vou ter diferenças com vocês. Mas esse é o lugar, para a glória de Deus, que nós encontramos como espaço reservado por Deus para as nossas diferenças. Somos unidos pelo amor de Cristo, aleluia. Eu também encontrei, Deus, um lugar, apesar de entender que somos difíceis, mas esse é o lugar de agregar, de segurança, de alimento. Eu, Senhor, também encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu. Se fôssemos caminhar mais nesse verso 3, tem muita coisa a dizer aqui, tá, irmãos? Veja que o salmista reconhece o reinado de Deus, absoluto, aqui é a ideia da soberania de Deus, Rei meu, mas ele vai dizer o seguinte: é meu, está no pessoal, ele reina, mas ele se relaciona pessoalmente. Por isso que o salmista diz, aqui indica esse salmo, já dizia Lutero, Calvino e Spurgeon, é de Davi, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Ele traz para o campo da relação pessoal, ele vai dizer Rei meu, sendo o Rei de todos, e Deus meu, o Senhor é o meu pastor. Seja Deus glorificado para sempre. A casa do Senhor tem que ser valorizada, irmãos, porque esse espaço de comunhão com os irmãos, que bênção, irmãos. Tem gente aqui caminhando há 20 anos, há 30 anos, há 15 anos. Tem problemas, irmãos? Sim, porque a igreja é constituída por pessoas imperfeitas. Mas é interessante como Deus renova, como Deus anima, como Deus restaura. Este é o lugar que Deus nos deu. Seja Deus louvado para sempre, aleluia. Irmãos, o tempo urge, é fato. Mas eu chamo a sua atenção ainda para um detalhe que é muito importante ainda nesse verso 3. Olha que o salmista, ele não diz que esse lugar é um lugar solto. Mas aqui um ensino sobre a ideia do altar. E se você prestar atenção, o autor usa altar no plural. Olha o que o salmista diz: os teus altares. Se você não sabia, o tabernáculo tinha 2 altares. Era muito comum. Veja que o texto está sendo escrito dentro de um contexto, irmãos. O tabernáculo tinha 2 altares. O primeiro era o altar de bronze. E neste altar de bronze, irmãos, era feito ali o sacrifício. Veja que o salmista aponta aqui para o sacrifício. Cristo é o nosso sacrifício perfeito. Só é possível agrupar, agregar, aglutinar pessoas diferentes, porque Cristo, através do seu sacrifício, da suficiência de Cristo, é possível caminhar com meu irmão, não porque nós somos bonzinhos, não porque nós merecemos, não porque nós somos adaptáveis, não, é possível porque alguém pagou o preço. É possível porque o sangue perfeito foi derramado. É possível porque a graça de Deus nos alcançou. Seja Deus glorificado para sempre, aleluia. É possível porque o sangue do Cordeiro lavou as nossas vidas, e hoje nós podemos dizer: vivo não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Somos o povo remido do Senhor, aleluia. Somos pecadores, mas pecadores remidos. O primeiro altar aqui apontado, porque o salmista tem em mente o tabernáculo aqui. O tabernáculo é o altar de bronze. Mas havia também o segundo altar no tabernáculo, que era o altar de incenso. O que é que se fazia, pastor, no altar de incenso? Ali eram apresentadas as orações. Este lugar é o lugar que o povo de Deus se reúne para apresentar ao Senhor orações. Oração implica, irmãos, em adoração. Este lugar é lugar de adoração a Deus, de louvor a Deus, de exaltação ao nome do Senhor Deus. Nós encontramos esse lugar. Por isso, irmãos, que o salmista diz: os teus altares, na suficiência de Cristo. E eu encontrei a casa do Senhor, que é lugar de adoração, que é lugar de comunhão, que é lugar de louvor a Deus, que é lugar em que Deus agrega pessoas para abençoar umas às outras. Seja Deus louvado para sempre. Nós encontramos este lugar, aleluia. Eu não sei vocês, irmãos, mas quando a gente sai de férias,
Irmãos, não se preocupe que hoje eu vou parar por aqui, tá? Domingo que vem a gente continua. Amém? Eu acho que eu não vou continuar não, domingo que vem. Amém, irmãos? Quando a gente sai de férias, a gente precisa descansar. Aí você passa 15 dias fora, ou 2 domingos sem vir para a igreja aqui, você fica com saudades. É verdade ou não é? Meu irmão, você visita igreja, você vai para outro lugar. E é povo de Deus. Nós que somos uma igreja federada, eu estou ali em outro estado, eu estou na igreja presbiteriana do Brasil. Conheço pessoas amadas, queridas, que louvam a Deus. Mas você passa 2 domingos fora e você diz, meu Deus, que saudade da minha igreja. Há uma relação, há um amor que nos une. É interessante isso, irmãos. Isso é espiritual, irmãos. Isso é de Deus. Isso é a presença de Deus. Isso é a manifestação da graça de Deus. Eu quero que você entenda isso. Eu tenho o prazer de estar na casa do Senhor Deus, irmãos, porque eu reconheço a necessidade de comunhão com meu irmão. Eu não sou uma ilha. Graças a Deus por isso. Eu preciso do seu ponto de vista, eu preciso das suas colocações, eu preciso do contraponto, eu preciso da divergência, eu preciso crescer. Nós precisamos, irmãos, isso é importante. Percebam, num casamento, uma só carne, pessoas diferentes. Verdade é que a convivência revela-nos que em alguns momentos você se parece muito com o seu cônjuge. Às vezes eu fico assustado. Rapaz, estou fazendo coisa que Kézia faz. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu assistia filme com Kézia, e ela chorava do início ao fim. Eu ficava, rapaz, chorar assim no outro canto. E no início do casamento, coraçãozão duro, né? Chora demais. Tu pode começar um filme, uma cena, ela começava a chorar. Eu digo, rapaz, e você não chora não? Eu só choro por Jesus. É legítima. A resposta é legítima. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu assisto um filme hoje, um pouquinho mais meloso, eu já estou assim, ó. Aprendi com Kézia. Às vezes eu me identifico, rapaz, coisa que Kézia faz. Convivência. Mas isso é bom, irmãos. Isso revela coisas tão positivas. Eu vou dizer para vocês, caminhando para o final desta primeira parte do Salmo 84. Desconstrói a nossa autossuficiência, de que eu me basto. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu lembrei de uma música agora. Para quem gosta de louvor, não tem para onde correr, não. Você vai acabar vendo, a música vem logo. Já vem a melodia aqui. Eu preciso. É na hora, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Isso é igreja. Eu falei isso, irmãos, porque eu sei que muita gente pensou nessa música. Nós gostamos disso. Nós precisamos disso. Eu digo mais, eu concluo dizendo, nós necessitamos disso. Por isso que eu encontro uma pessoa que diz assim, pastor, eu sou crente e não preciso da igreja. Eu digo seriamente, irmãos, há algo errado nesse coração. Porque o salmista diz assim como o pardal e a andorinha encontraram, eu também encontrei. Assim como eles encontraram um lugar de refúgio, o templo é um lugar de refúgio, irmãos. Que bom poder terminar a semana e dizer, Deus, eu quero começar a nova semana no templo. E até deixo uma palavra pastoral para os que não estão no templo, que não voltaram para o templo. Voltem para o templo, para a casa do Senhor. Valorizem a casa do Senhor, em nome do Senhor Deus. Amém, querido? Eu quero terminar por aqui. Domingo que vem, irmãos, nós continuaremos essa mensagem. Quero lhe convidar a voltar. Agora volta e traga outra, em nome do Senhor. E nós continuaremos ensinando, expondo o Salmo 84. 2 verdades foram ditas aqui, irmãos, para nossa fixação. O salmista tinha saudades do tempo, porque ele amava mais a Deus do que as bênçãos de Deus.
O salmista amava a casa do Senhor, estava com saudade da casa do Senhor, porque ele reconheceu a necessidade, essa palavra é muito forte, irmãos, a necessidade de comunhão com os seus irmãos. Que Deus aplique essa palavra, irmãos, que Deus renove o coração da gente, que Deus traga ânimo à nossa caminhada cristã, em nome de Jesus, amém, querido?